Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar o primeiro Congresso Brasileiro de Governança e Planejamento Tributário, em comemoração aos 20 anos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Criamos ferramentas que denominamos ferramentas de cidadania, como a calculadora do contribuinte, o nosso projeto de maior visibilidade nacional e internacional, que é o Impostômetro. Criamos, no dia 12 de janeiro de 2005, a Frente Brasileira contra a MP 232, quando, pela primeira vez, foi possível derrubar no Congresso Nacional uma legislação que aumentava a tributação para os prestadores de serviços. Hoje temos o maior banco de dados aberto sobre legislação do imposto de renda. E na época nós éramos bastante esperançosos, né, com a Assembleia Nacional Constituinte e com tantos outros acontecimentos. Parabéns pelos 20 anos, realmente é um trabalho edificante e que conseguiu levar para todo o Brasil. A governança tributária, pela ótica da responsabilidade e pela ótica do profissionalismo e ética, controle, coordenação mais controle mais revisão, ela visa o quê? A redução dos riscos, a transparência e o resultado, que é a eficiência tributária. Eu apenas concluí o seguinte: governança tributária, o que podemos extrair dessa palestra é que governança tributária é uma questão de estratégia empresarial. A contabilidade agora está tentando capturar a essência econômica de todos os fatos, né? Mas, por outro lado, a legislação tributária ela é bastante restritiva. Então, a gente está num conflito agora, né? Total discordância, isso, a parte contábil traz 5 requisitos que eu tenho que cumprir para poder imobilizar um bem, que seria ele ser corpóreo, palpável, tangível, eu usar na manutenção da minha atividade, eu ter o controle do bem, eu assumir riscos e esses... E eu só queria colocar aqui na questão da... Está falando sobre a essência, sobre a forma, né? Na essência da mudança. É que eu questiono, inclusive, nós temos um livro que editamos lá no BPT, no qual eu escrevi um artigo. Que é a ferramenta de planejamento, é que são isentos do Uruguai qualquer renda originária de fonte fora, por exemplo, do Uruguai, ainda que percebida por residente, grifem aí, residente no seu território. E a questão da governança tributária internacional acaba ganhando um foco importante aí, porque a partir do momento que você internacionaliza, por exemplo, suas atividades, você não tem que se preocupar apenas com a legislação interna. Né? A gente sabe que cada empresa tem que cumprir, em média, mais de 3 mil normas. É de suma importância que se tenha realmente departamentos especializados, profissionais tanto na área jurídica, que tenham conhecimento da legislação internacional, como profissionais na área contábil. A correção monetária no balanço, passamos para universalidade na base do cálculo do imposto de renda, pessoas jurídicas, como o Douglas mencionou. Com isso, nós passamos realmente a ingressar no campo da tributação internacional do imposto de renda, que parece ser exagerado, um terço. E também, como o senhor mencionou, que a partir de 1990 começou um movimento de governança corporativa e de governança tributária no mundo e no Brasil. Governança em geral
tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos como levantamento sobre o custo da CND e outros custos tributários. Trabalhava também naquele Doing Business de horas. A questão do planejamento tributário passou a ser, de certa forma, coordenado, né, pelas autoridades tributárias, como se isso fosse algo terrível e o planejamento tivesse... Devo dizer que é verdadeiramente extraordinário o resultado que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário tem obtido com as suas pesquisas, chamando a atenção para pontos com relação aos quais talvez nós brasileiros tenhamos estado ignorantes ou adormecidos. Fazer um trabalho denominado Radiografia Tributária do Setor de Fertilizantes. Por que isso? Porque essa pretensão do setor de fertilizantes de ter uma redução na tributação. Na área do direito ambiental, a parte que menos evolui é essa dos tributos. Não se vê nada novo, não há estudos, teses de doutorado, dissertações, etc. Mas nada novo na legislação, nada novo na forma de encarar o problema. Você tem um monte de setor. Eu compro, tenho que manter um estoque de segurança para depois produzir e depois fazer a venda. Durante esse período todo, eu fico com crédito de imposto e débito de imposto. Se eu puder diminuir isso, seria o excelente. Para que a gente começa a ter problemas, perder competitividade e grandes projetos que viriam para o nosso país. Todos sabem, todos viram aqui nos números. Desde o início a gente viu o conceito de governança. As iniciativas do IBPT realmente são comemoradas no Brasil inteiro porque, como o Zola disse, com a ajuda marcante do meu vice-governador, né? Bom dia! Muita energia, porque essa é a única que não paga imposto. Essa vocês podem. E foi essa convicção que nos levou a estarmos muito juntos nas batalhas da implantação do impostômetro. É muito doloroso revelar ao povo o que se faz contra ele em matéria de consumo. E desenvolvimento, eu até trouxe para vocês o preâmbulo da nossa Constituição da República prevê como objetivo do nosso Estado a garantia ao desenvolvimento nacional. Ela paga tanto de PIS, tanto de COFINS, tanto de LPJ, a contribuição, ela tem uma carga fiscal mais ou menos de 23% do seu faturamento, 18%, e a gente queria utilizar custos. Porque hoje, diante de uma ausência de definição clara pelo Judiciário de conceitos do que seria uma prática tributária de planejamento lícito. Esses tributos que são calculados por dentro. O que é um tributo calculado por dentro? Tributo calculado por dentro, ele faz parte do preço de venda. Me parece isso um maquiavelismo. Quer dizer, eu imputo o tributo no preço de venda. Você faz uma organização societária. Então você faz diversas etapas. Se o ponto final é igual ao ponto inicial, é porque você não precisava ter feito essa reorganização societária. Então... eu dei por falta das figuras de abuso do direito, artigo 187 do Código Civil, e da fraude alheia, artigo 66 do Código Civil. Do planejamento tributário, da gestão tributária, em última análise, ela serve para dar mais valor às empresas, né? Para os acionistas terem maior valor. Não é uma questão de ingenuidade que a empresa tenha por objetivo deixar de pagar os seus tributos. Mas o enfoque importante é o seguinte:
O empresário, e aqui não há nenhuma grande novidade, o empresário ele tem preocupações ou obrigações de diversificar a natureza. Você entendeu o que eu falei? Interesse, eu sou fiscal, eu sou coordenador de direito tributário do Estado de São Paulo por fiscais. Interesse fazendário e interesse público muitas vezes não são coincidentes. Então nós, os técnicos do direito, né, que trabalhamos lá na secretaria, eu estou há 10 anos trabalhando com esses alunos, e já 14 no tribunal. O olhar exigir o olhar cirúrgico, temos que ter essa consciência, sem dúvida, de que o interesse fazendário é um interesse coletivo, um interesse público, e essa foi a razão pela qual a sua presença aqui. E lá, de fato, havia uma certa aversão, pelo menos na época em que eu estudei, ao enfrentamento da matéria tributária com relação aos aspectos econômicos. Era aquela busca da teoria pura do direito, nós não temos nada a ver com as ciências econômicas. Eu gostaria de aproveitar essa referência ao recente julgado do Tratado Brasil-Canadá, de relatoria do ministro Castro Meira, e registrar que a base doutrinária utilizada pelo ministro foi justamente a célebre obra, a tese de doutorado da professora Bettina. Em relação a essas legislações, a gente vê que o Brasil ele vem constantemente em matéria de normas antiabusivas envolvendo operações internacionais, ele vem constantemente copiando a experiência internacional. Ocorre que essa separação inexistente, nulo e anulável, é uma distinção muito tênue, porque nem sempre se consegue perceber que aquilo que foi concedido pelo Estado. E uma das minhas inquietudes sempre foi essa de que o ato constitucional é nulo e não gera efeito nenhum. Eu procurei demonstrar, desde então eu tento provar isso, não pelos meus fundamentos. Pergunta aqui. Nos casos de benefícios da importação via crédito presumido, o estado de origem transfere o ônus do benefício ao estado de destino pela transferência do crédito integral. Porque, nesse caso, os conselheiros entenderam, perguntar se há simulação ou não é perguntar se as partes mentiram, se as partes inventaram alguma coisa nas cláusulas dos contratos, ou na cláusula do contrato. E o que o professor Marcelo trouxe, eu acrescento que a única coisa é que só reforça a ideia que o professor Humberto Ávila trouxe anteriormente da segurança jurídica, né, que por conta dessa ausência do conceito efetivo. Para nós, do PT, é uma honra receber palestrantes, coordenadores de mesa, debatedores tão renomados, tão profissionais, com tantas experiências para nos passar aqui.